A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. Meu irmão, a palavra de Deus, ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu queria começar este programa dizendo para você, a alegria do Senhor seja a sua força. E Eclesiástico capítulo 30 também diz que a tristeza já matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Talvez você esteja assistindo este programa, Jesus Vive Agora, e esteja com o seu coração triste. De repente, por um acontecimento, por um fato que você não esperava. Mas o Espírito Santo tem como fruto a alegria. Que a alegria do Espírito esteja sobre você neste momento. Eu queria convidar você a divulgar este programa. Programa Jesus Vive, DVD Cristão, www.dvdcristão.com.br. Seja um evangelizador junto conosco. Precisamos evangelizar. E eu sempre digo que evangelizar não é somente pegar um microfone num púlpito, não é somente estar em frente a uma câmera, também. Mas evangelizar, irmão, é no dia a dia, é na nossa vida, é com o nosso testemunho. Esta é a maior evangelização. Esta é a maior entrega, ou seja, a melhor forma de mostrar que somos cristãos, que somos servos de Deus pelo testemunho. Meu irmão, e hoje nós vamos falar sobre a conversão. E para falar sobre a conversão, eu queria ler uma passagem de capítulo 19, que diz assim, de São Lucas, Evangelho de Lucas 19, diz que Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, imagine só, subiu a um sicômoro, a uma árvore. Nós estamos aqui, perto de algumas árvores na natureza. Mas imagine, Zaqueu, ele subiu a um sicômoro, a uma árvore, para ver Jesus quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe, e aqui entra a conversão deste homem: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, aqui está claramente na palavra mostrando para nós o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu, a partir do momento que experimentou a salvação de Jesus, a partir do momento que ele experimentou o senhorio de Jesus na sua vida, ele passou então a ser um homem de fé, a acreditar, a confiar no Senhor, e foi algo assim tão maravilhoso que Zaqueu entrou num processo de conversão. Zaqueu era um homem muito rico, chefe dos cobradores de impostos, não tinha uma fama lá muito boa, talvez era considerado até um ladrão por aquela sociedade, um corrupto, porque eles olham, ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Mas no momento em que Jesus entrou na vida de Zaqueu, a vida de Zaqueu se transformou. E é aqui que eu quero falar para você. Você não pode, meu irmão,
Você não pode, minha irmã, eu não posso, meu irmão, eu não posso, minha irmã, dizer, eu me encontrei com Jesus, eu tive uma experiência com Jesus Salvador e Senhor, mas continuar na mesma vida. Tem que acontecer uma conversão. Conversão quer dizer mudança. A palavra conversão, na sua origem, significa metanoia, mudança de mentalidade. Portanto, conversão é ter uma mentalidade diferente. Eu não posso mais pensar como o mundo pensa. Eu tenho que olhar para os mandamentos da lei de Deus e viver no meu dia a dia um processo de conversão. Ou seja, a minha vida não será mais pautada segundo as minhas ideias, mas segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos de Deus, porque agora eu estou dentro de um processo de conversão. Veja, Zaqueu, ele disse, olha Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Houve uma conversão. Eu não estou dizendo que você tem que sair dando, se você é rico materialmente, dando os seus bens aos pobres, não, mas aconteceu um processo de mudança, de conversão, uma mentalidade nova na vida de Zaqueu, e é isso que tem que acontecer na nossa vida. A partir do momento que eu me encontro com Jesus, eu não posso, meu irmão e minha irmã, pensar como o mundo pensa, andar como o mundo anda. Quantos são a favor do aborto? De matar um inocente? Eu já não posso mais ser a favor do aborto, porque o mandamento diz não matar. Eu não posso mais viver a minha vida de uma forma errada, dentro da igreja, tendo inveja, tendo ciúme daquele irmão que está crescendo, progredindo na caminhada espiritual. Eu não posso mais, eu tenho que abandonar o pecado na minha vida. Já dizia um amigo exorcista, um padre exorcista amigo meu, ele já dizia que o maior exorcismo é a conversão, porque a conversão nos leva a abandonar o pecado, a renunciar o pecado na nossa vida, a renunciar o erro na nossa vida, aquilo que nos afasta, que nos separa de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, foi isso que aconteceu com Zaqueu. E a conversão é todo dia. Às vezes eu vou pregar em retiros, em algumas cidades, em grupos de oração, e às vezes eu faço a pergunta para aqueles irmãos, quem é convertido aqui, levanta a mão, e muitas pessoas levantam a mão, e eu digo, meu irmão, eu preciso dizer para você, nenhum de nós somos convertidos ainda. Nós estamos num processo de conversão, a cada dia, a cada momento. Estejamos aonde estiver, na nossa casa, no nosso trabalho, namorando, né? Você que está namorando, você que é casado, você está num processo de conversão todos os dias. Por quê? Porque a conversão não é só hoje, é todo dia. É dizer não, como diz o Dunga da Canção Nova, por hoje eu não vou pecar, não ao pecado, é viver PHN, isso é viver um processo de conversão. Se você vive o vício do alcoolismo, destruindo a sua vida, você vai olhar para a bebida que está destruindo a sua vida, o seu casamento, a sua família, e você vai dizer, hoje eu não quero mais beber. Se você está usando drogas, cocaína, maconha, não sei, meu irmão, qual droga você está usando, crack, você vai dizer, eu sou um homem de Deus, um jovem de Deus, eu quero, Senhor, eu preciso me converter, eu preciso abandonar isso, está destruindo a minha vida. Se você está caindo no adultério, você vai dizer não ao adultério e vai pedir a graça, a força do Espírito Santo, porque com as nossas forças nós não conseguimos. Mas já dizia Agostinho, o que é impossível à natureza humana é possível com a graça de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos viver um processo de conversão. E Felipe de Aquino, em uma das suas falas, ele disse que às vezes a conversão acontece dizendo até depois da morte. Sabe por quê? Porque ainda no purgatório nós nos purificamos dos nossos pecados. Ou seja, nós estamos ainda num processo de purificação
para chegarmos à visão beatífica, a ver Deus face a face. Portanto, não desanime, levanta a cabeça. Se você caiu, Deus segura na tua mão nesta noite e te levanta, para que você possa continuar a tua caminhada de fé, a tua caminhada espiritual. Meu irmão, se levante do pecado, se levante do desânimo, com a graça, com o poder do Espírito, e vamos caminhar juntos nesse processo de conversão. Por isso, busque a Eucaristia, busque a confissão, participe de um grupo de oração, porque os sacramentos, a vida em comunidade, nos ajuda neste processo de conversão. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, para que possamos ser a cada dia melhor e nos converter a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo possa te ajudar nesse processo de conversão. Deus abençoe. Até o nosso próximo programa.